Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. A Ele seja dado louvor por esse privilégio que nós cristãos temos de permitir que o Senhor venha remir os pecados da nossa vida. Os pecados, os erros que cometemos, e que só pela graça e misericórdia do Senhor podemos dizer que estamos limpos por dentro e por fora. Hoje nós celebramos a Santa Ceia. Nós trazemos a memória de cada pessoa que nos acompanha. Nós trouxemos essa memória da cruz do Calvário, o sacrifício do Senhor Jesus, em que nós muitas das vezes desprezamos pela nossa maneira de viver, pela nossa maneira de pensar, pelas nossas reflexões e convicções pessoais sobre o Evangelho, a sua veracidade bíblica da palavra. Então as pessoas vão acumulando para si pecados sobre pecados. E o salário do pecado é a morte. E não há nada que possa render-se diante aos pés do Senhor do que a humildade. Quando nós reconhecemos de fato que nós somos culpados pelo derramamento do sangue do Cordeiro naquele lugar. Então eu quero, nesta tarde, fazer prevalecer aquilo que nós queremos e realizamos já há anos. A celebração, o culto de gratidão a Cristo por ter morrido na cruz mesmo sem pecado, para salvar a minha vida e a sua. É um momento em que precisamos ser relevantes a esse fato. É um momento que a gente deve se separar. É um momento que a gente deve colocar diante de Deus, de fato, o que somos, o que éramos e o que devemos ser. Então, meus amados irmãos e irmãs, sempre a Santa Ceia para mim é um dia muito especial, como todos os dias são especiais, quando acordamos e respiramos e percebemos a mão de Deus sobre nós. Mas o dia da Santa Ceia é o dia que nós lembramos do que Jesus, sem necessidade, fez para nos mostrar o seu grande amor, para nos salvar, quando ele sabia que muitos de nós viraríamos as costas para ele, quando ele sabia que muitos de nós não valorizaríamos o seu sacrifício. O que se tornou a cruz do Calvário? Um amuleto, um mito, uma lenda, um misticismo, uma religião qualquer. Assim como Tiradentes morreu pela liberdade, consideram Che Guevara também um homem que pagou um preço pela liberdade na sua nação. E camisas com a face do Che Guevara são vendidas no mundo inteiro. Tem os seus fã-clubes, que são tão devotos dele que esquecem que acima dele há um Deus. E assim as pessoas também a fizeram com Jesus. Jesus é mencionado por muitas pessoas como um fanático religioso, celebrado por muitas pessoas como alguém que, com boa intenção,
tentam mostrar o valor do Pai. Na verdade, Jesus não foi na cruz para mostrar o valor do Pai, mas para expressar o valor que você tem. E pelo valor que você tem, ele foi à cruz, porque jamais iria à cruz pelo Pai. Porque o Pai é a essência da santidade, soberano, todo desejado pela sua perfeição. Mas em obediência ao Pai, ele foi à cruz para alcançar a nossa vida. E a Santa Ceia, muitas das vezes tem sido celebrada no mundo de uma forma equivocada, aonde às vezes os ingredientes, o pão ou a hóstia, no caso dos católicos, o suco de uva, e alguns países usam o vinho do Porto, outro qualquer vinho, enfim. As pessoas usam a celebração da Santa Ceia, que é um ato da lembrança do Calvário, como um ato cerimonial. Os atos cerimoniais, seja numa formatura, seja num baile de debutante, os protocolos são muito importantes. Os protocolos, quem vai falar, a oratória, a dicção da voz, a organização num todo, elas são essenciais quando o ato é apenas cerimonial. Mas quando nós olhamos para o ato da morte de um inocente daquela cruz, derramando o seu sangue por nossa vida, pecadores, nós não podemos fazer da Santa Ceia um ato cerimonial. Temos que levar isso para um ato espiritual. O cerimonial, um ato cerimonial, uma posse de um presidente, e por aí vai, a condecoração de um juiz do Supremo Tribunal Federal, sua posse, as pessoas se apresentam bem vestidas, são aplaudidas e assinam um termo em que elas agora são exatamente aquilo pelo qual a cerimônia é celebrada. Na Santa Ceia do Senhor, as pessoas vêm quase que da mesma forma. Elas se preocupam tanto com o exterior, em que é imperceptível como estão por dentro. É como Naamã, as suas vestes encobriam a sua lepra. As suas vestes encobriam os seus problemas que havia no corpo, a sua vergonha. E muitas das vezes as nossas vestes, não só as roupas, mas as nossas vestes de caráter, nós revestimos de um caráter que nós não temos. E o Senhor, o sacrifício da cruz, se torna um ato cerimonial, porque as pessoas vão à missa, outros vão ao culto e fazem menção do sacrifício de Cristo, e aquilo, naquele momento da cerimônia, seja por 1 hora, 2 horas, o tempo que perdurar a cerimônia, as pessoas mudam o seu semblante, elas se tornam pessoas aparentemente dóceis, pessoas aparentemente justas, santas, dispostas a viver aquela santidade. Durante o tempo da celebração, todo mundo muitas das vezes se mantém em silêncio pela educação, as pessoas procuram não se movimentar e a atenção está sempre para aquele que será homenageado. Quando vemos para a Santa Ceia, percebemos que a atenção não é para aquele que deveria ser homenageado, não apenas num dia qualquer, mas todos os dias da nossa vida. A atenção deveria ser a Ele. E o que mais importa a Ele não é a roupa que eu visto agora, é a roupa que eu estou vestindo por dentro. O que mais importa a Jesus Cristo não é um caráter místico que eu ofereço, mas um caráter real, um arrependimento real, em que isso possa transformar o coração de Cristo
um coração alegre e realizado em olhar para você e olhar para mim e dizer: valeu a pena todo o meu sacrifício, todo o meu sofrimento. Meus amados irmãos, muitas pessoas não entendem que o salário do pecado é a morte espiritual, porque a morte física todos nós teremos ela. Mesmo que nós possamos estar vivos no dia do arrebatamento, nós morreremos para esse corpo não existirá mais, e se morrermos do arrebatamento com Cristo, a gente renasce para uma nova vida, porque receberemos um corpo glorificado que não tem nada a ver com essa carne que temos. Seremos honrados pelo Senhor e definitivamente viveremos a vida eterna. Mas se nós morrermos aqui nessa terra e não tivermos cumprido a palavra de Deus, não tivermos vivido de fato a palavra de Deus como deve ser vivida, não importa se te enterrarem com o melhor vestido, no caso das senhoras e mulheres, ou o senhor com o melhor terno, com a bandeira do clube que você tanto amou, não importa se seja multidões que vão acompanhar o seu fúnebre, o seu funeral, não importa se você será colocado num carro de bombeiro e vai atravessar a sua cidade toda em cima de um carro de bombeiro, e as pessoas da rua jogando pétalas, derramando lágrimas e aplaudindo pelo bem feito que você fez durante a sua existência nessa terra. Sem Jesus Cristo, o aplauso, o aval, a honra, tudo preparado no cerimonial para você, não fará sentido algum. Porque o corpo estendido no caixão não tem sentimento, não tem razão, e ele não tem percepção, não recebe nada, não sabe do que está acontecendo. Veja as pessoas às vezes no velório de alguém, as pessoas passam a mão no rosto do defunto, as pessoas beijam, fica apreciando o rosto, pega na mão da pessoa dentro do caixão, e elas parecem que estão oferecendo algo que aquela pessoa que ali está recebendo. Aquele carinho que você está dando, ela não sente. É como se eu pegasse essa caneta e fizesse carinho nela, chorasse por ela. Oh, caneta boa, acabou a sua tinta, vou colocar ela num lugar muito especial, vou colocar uma corbela de flores, nunca esquecer que essa caneta me favoreceu. É o mesmo quando você destina a oferecer a alguém que morre honras sem oferecer e reconhecer enquanto ele está em vida. Assim, meus amados irmãos, é Jesus Cristo. Se nós não reconhecermos o seu sacrifício, se nós não reconhecermos o seu grande amor dedicado a cada um de nós, naquela cruz do Calvário, a renúncia, aliás, de toda a sua vida, 33 anos e meio de renúncia, se preparou tanto, 30 anos ele se preparou, para que em 3 anos e meio pudesse provar a mim e a você, que não foi a cruz apenas por um gesto de sua fé, mas foi por amor, dizendo a você que ele levava para aquela cruz o seu pecado e o meu, as nossas transgressões. Por elas foi ferido, por elas foi humilhado, foi cuspido, por ela ele foi extremamente, cruelmente assassinado. Jesus, segundo Coríntios 8:9, diz que ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. O que Deus quis dizer com isso? Um homem cheio de glória, um homem cheio de... vivia no alto céus, cheio de honras. E ele vem para a terra, aonde o homem já tinha destruído, já tinha tomado posse de tudo.
ao ponto de Jesus, pela sua profissão de carpinteiro, não ter o dinheiro para comprar o melhor pedacinho de terra em Israel e fazer a melhor casinha para ele morar. Ele teve que morar nos arredores, em Cafarnaum, numa casinha bem pequena e bem humilde. Tão humilde que diz a Bíblia que destelhar a sua casa. Quando aleijado vai chegar na sua casa, carregado por 4 amigos, a Bíblia informa que a casinha estava cheia. E não tendo lugar para se aproximar de Cristo, pegaram então aquele leito daquele homem, tiraram as telhas da casa de Jesus e desceram ele. Agora, como desceram ele? Bom, preste atenção. Está claro que a casa de Jesus não tinha uma laje e nem telhas boas como nós temos hoje. Porque para firmar-se uma telha, existem as ripas, né? Os caibros. E seria impossível, se você olhar por um teto que tem telha e olhar para cima, como é que desceria um leito? Por menor que fosse aquele senhor, ou um pouco ele fosse um homem de 1,5 m, deitado num leito, e descer ele pela corda, amarrado nos 4 pés do leito, nos 4 pés da cama, foram descendo ele. Então fizeram um rombo muito grande no telhado da casa de Jesus. Fizeram um rombo muito grande. Então, nós entendemos com muita humildade, com muita responsabilidade, que o teto da casa de Jesus era de algum, como os índios, era de capim, era de palha, era o teto da casa de Jesus, era uma casinha muito simples, meu Deus, porque jamais conseguiriam arrancar os caibros pregados em pouco tempo para descer aquele jovem. Eles arrancaram com facilidade, fizeram um buraco e desceram. Então Jesus se fez pobre em tudo. Ele não se preocupou em mostrar suntuosidade, não se preocupou em mostrar, deixar uma mega casa que pudesse ser guardado para a história geológica, para a história da humanidade. Ninguém que vai a Israel encontra a sua casa. Se eu pudesse dizer alguma coisa, tenho muita vontade de Israel, não fui por causa de um alvo e um sonho, e um projeto que eu tenho para ir lá. E sem esse projeto eu morro e não vou. E enfim, mas se eu pudesse escolher agora e chegar a esse ápice de descer a Jerusalém, a primeira coisa que eu procuraria é dizer ao guia turístico: por favor, aonde ficava a casa de Jesus? Aonde ele morava? E se tivesse dentro desta casa ainda preservada a sua cama, ou a cadeirinha que ele sentava, ou a canequinha que ele bebia a sua água, ou o pratinho que ele comia a sua comida, era tudo que me bastava. Eu abriria a mão do Monte Sinai, do Monte das Oliveiras, onde ele orava todos os dias. Eu abria a mão do túmulo de Arimateia, onde ele foi colocado. Eu abriria a mão de ir aonde foi o Monte de Gólgota, o seu Calvário, só para ficar na sua casinha. Sentar na sua cama e pensar o que Jesus pensou ali. O que passou pela cabeça dele ali, sabendo que nós o rejeitaríamos, sabendo que nós seríamos desprezíveis, irreconciliáveis, na maioria das vezes da nossa vida. Pegaria a sua canequinha e, imaginando Jesus bebendo ali a sua aguinha, saciando a sua sede, seu prato, o que ele comeria? Suas comidas eram tão simples. Jesus era tão simples.
o Espírito Santo de Deus. Mas, infelizmente ou felizmente, nada disso é real. Não há casa, não há móveis, Jesus não deixou nada, a não ser a lembrança. Nem um pedacinho da cruz alguém achou. Nada ele deixou. A sua coroa de espinho se perdeu pelo caminho, foi pisoteada. Enfim, Arimateia não guardou, ninguém teve o capricho. Então a única coisa que eu tenho de Jesus não é cerimonial, é espiritual. Eu creio na sua morte, eu creio no seu sacrifício, eu creio no seu amor, eu creio na sua entrega. E vendo quem eu sou, eu creio que ele morreu porque a minha necessidade seria grande, para que eu não pudesse ser acariciado na morte por alguém que não pode me salvar, mas que eu pudesse ser acariciado em vida e consolado após a morte ao ressuscitar no alto céus. Essa é a tarde em que eu me volto para Cristo. Para mim é muito importante essa data. A reverência dentre as pessoas deve ser algo surreal. Pelos atos da criança se conhece o seu caráter. Muitos pais não se preocupam. E aí se tornam adultos irreverentes, estúpidos, sem nenhuma noção do que é temer a Deus. Às vezes você vai orar para alguém e vê berro de criança para lá e para cá. Há uma falta de regra nas casas. Eu já ministrei Santa Ceia através do meu ministério num templo que tínhamos em São Paulo e também que tínhamos na América, e todo mundo já sabia a regra. A regra era firme. Eu acabei com o ministério, ou com uma igreja brasileira, onde eu era pastor, num dia de culto, quando alguém irresponsável quis agir de uma forma diabólica. Eu botei ele no lugar dele, no meio do culto, no lugar dele, apontei o dedo na cara dele, e todos que lá estavam, e acabei com o culto. Acabei com o culto. E o que mais, pastor? E acabamos com o ministério. Não teve mais volta. Alguém pediu, pastor, não faça isso. Não, acabou. Se não há respeito a Deus e ao sacerdote, não tem conversa. Eu não dou a segunda oportunidade. Eu vou repetir. Eu não dou a segunda oportunidade. Eu não dou. Quando o assunto é comigo, você tem 10 perdões, 100 perdões. Mas quando o assunto é ferir os princípios de Deus, por falta de respeito e até por zombaria e ser escarnecedor, eu não dou a segunda oportunidade. Acabou. Porque eu prezo muito por esse momento, porque ele nos traz a memória de tudo que nós viveríamos se Jesus não estivesse em nós. De onde nós iríamos e que seria de nós se Jesus não tivesse nos dado essa oportunidade de reconhecer que o sacrifício na cruz não é coisa para amador, nem para profissional, é coisa para gente educada, é coisa para gente que respeita os valores dos outros, que respeita o sofrimento de alguém como Cristo. Porque muitas pessoas, como eu digo, elas dizem que a misericórdia do Senhor não tem fim, Ele me perdoa tantas vezes. Verdade. Mas as consequências ficam. Tem muita gente que não progride na vida espiritual. Eu oro por elas, eu sei, eu oro por elas, eu jejuo por elas, mas eu olho para elas e não vejo mudança de vida. E me pergunto muitas das vezes lá atrás, me perguntava, por que Deus?
Eu jejuei, eu orei. O que é que está acontecendo? Ele disse: meu filho, se toda vez que vocês pecarem, vocês orarem e pedir perdão, e eu vos perdoar sem nenhuma consequência, qual é a razão de não pecar mais? Se quando pecam e se arrependem, o passado é esquecido. É esquecido o passado. Mas a consequência presente, ela tem que permanecer. Para que você possa entender que o salário do pecado é a morte. Que o salário do pecado é uma colheita desastrosa. Então, eu já orei por pessoas paraplégicas no estado do Amapá. Gosto sempre de lembrar isso. Foi numa cruzada em que tinha lá uma multidão. Dizem que tinha mais de 30 mil pessoas. Não posso dizer, porque o brasileiro é assim, tem 10 pessoas, diz que tem 50. Né? Tem os eventos aí no Brasil. Segundo os organizadores, tinha 800 mil pessoas. Segundo a Polícia Militar, tinha 120. Então, quem é que está certo? A polícia ou os organizadores? Então, vamos esquecer a quantidade. Mas dizia que era isso aí. E eu estava numa plataforma, num palanque muito grande. E eu vi um homem bem longe. Eu enxerguei esse homem numa cadeira de roda. E quando eu olhei ele de longe, eu ainda não... Foi em 1997. Eu disse... Esse homem aí gritava, né, com o alto-falante grande no sambódromo. Foi no sambódromo da cidade do estado do Amapá, em Macapá. Traga ele aqui. Aí vieram, abrindo assim, o povo foi afastando e alguém veio empurrando a cadeira de roda dele. Aí eu disse: assim diz o Senhor para ti, moço. Você se desviou dos caminhos de Deus. Por isso você tomou esses tiros aí. O cara tomou um susto. Quem havia me falado que ele havia tomado tiro na coluna? Quem havia me falado que ele havia se desviado? Eu disse: mas assim diz o Senhor. Ele te trouxe aqui para um arrependimento. Então, eu quero proferir que em 7 dias tu sairás dessa cadeira. E esse homem foi 100% curado. E depois mandou uma foto. Não era do tempo da Lília ainda, né? Senão estaria aí nos arquivos. Esse homem segurando. Eu falei: eu quero que você levante com as suas mãos a cadeira de roda e alguém tira a foto e manda. Aí eu postei no meu site. Foi um péssimo negócio que eu fiz. Foi a pior coisa que eu fiz. Eu postei isso no meu... E ao postar isso no meu site, nunca mais eu vi um milagre dessa tamanha magnitude. Tamanha magnitude. Porque ele se arrependeu em lágrimas, me procurou, depois encontrei com ele alguns anos depois, já estava desviado de novo, mas liberto da cadeira de roda. Me lembro que no estado, lá em Rondônia, na cidade de Rolim de Moura, uma pessoa estava morta de meningite no hospital. Os médicos desacreditaram as mães, a mãe e o pai. E eu cheguei do aeroporto e me levaram para a rádio para dar uma entrevista e convocaram o povo de Rolim de Moura para uma cruzada que também o desejo deles era botar lá acima de 30 mil pessoas, 40 mil, enfim. E nós então, a gente foi para a rádio e quando essa mulher, ao vivo no programa, e disse: minha filha, por favor, misericórdia, ela desesperada, não conseguia falar. Minha filha está morrendo, está de meningite. Estamos aqui no hospital público tal, falou o nome do hospital e eu fui orar. Falei: eu profetizo que a sua filha está curada. Pastor, ela já está morta para os médicos, ela está curada. Eu não era pastor, mas já orava muito, é muito pro monte. E aí quando eu estou lá, na rádio, alguém disse: pastor, vamos ao hospital? Eu falei assim: não, agora não. Eu vou pro hotel, vou orar, vou passar o dia de jejum. E se Deus falar comigo,
antes de eu vir voltar, ir para o palanque ministrar, aí eu vou lá. Então, quando foi dando 6 horas da tarde, eu já estava pronto, a cruzada começava às 7. Eu disse, então, me leva nesse hospital. Chegou lá, só estava o pai, a mãe não estava. O pai sentado, desiludido, um hospital muito precário, muito pobre, uma luzinha fraca, não dava nem para quase enxergar as pessoas. O pai e a filha deitada numa cama. Desacordada, sem aparelho, sem nada. E já entregue já. Não tinha mais a situação dela, ia se depreciando a cada segundo. Mas Deus me usou para profetizar às 11 da manhã. Aí eu botei a mão na cabeça dela e disse, filha, acorda. O pai não percebeu que eu tinha entrado no quarto. Acho que ele estava cochilando. Filha, acorda. Ela abriu os olhos. Aí o pai assusta, de repente ele percebe que eu estou no quarto e se levanta. Eu digo, sabe por que tu estás aqui? Porque você fez isso, aquilo outro e mais isso. Deus quer você de volta. Ela chora. O pai chora porque ela havia abandonado o evangelho e ido morar com o namorado. Morar com o namorado. Desonrou os pais e a Deus. Se Deus quer um conserto hoje, largar esse namorado, voltar para tua casa. Por isso que Deus te deu vida, eu vou orar. Você vai levantar agora. E ela levantou, sentou, pediu ao pai que chamasse o médico. E aí veio uma enfermeira. A enfermeira começou a chorar. Enfim, a menina ressurgiu dos mortos. E dali eu saio para a cruzada e estou lá falando. Daqui 1h30 aparece essa moça. Aparece o pai e a mãe gritando no meio do povo, da multidão e querendo subir no palanque. E aí alguém disse, pastor, é a moça da meningite. Pode subir. Aí subiu ela com a roupa do hospital ainda, aquela camisola branca. O pai e a mãe desespero chorando e não sabia o que falar da mesma forma. Todo desespero. Quero agradecer este profeta, parará, parari, para. Não sabia nem que era profeta na minha vida, não sabia nem que era isso. Minha filha está curada, está aqui o papel do médico, está curada, não tem mais meningite. Um milagre aconteceu, gente gritava, aceite Jesus. Ela dizia, aceita Jesus para a multidão. Confia neste homem de Deus, neste profeta. E papá, eu abracei a mãe, abracei a filha, chorei e continuei o culto. Consequências que ficam quando nós pecamos contra Deus. Consequências ficam. E tem muitas pessoas vivendo a consequência, mas eu dei esses exemplos porque eu fui colocar no meu site estes testemunhos. Aí Deus me penalizou. Nunca mais eu vi milagres desta natureza, embora Deus já me usou para tantas pessoas com cancerígenos, células cancerígenas e tantas outras enfermidades. Tem a dona Márcia que está aí com a sua família, ela é toda doente. Me lembro que a cada semana, a cada mês, eles eram curados. A sua netinha, Isadora, e, enfim, todos que tinham problemas, ela mesma. Mas os grandes milagres que eu sonhei na minha vida e hoje estou voltando a sonhar, para a glória do Senhor. Ver pessoas levantar da cadeira de roda. Ver pessoas ressuscitando. Um leito de hospital, na UTI, com os aparelhos desligados. Então, olha a consequência que eu pago. Ele já me perdoou. Mas se eu não prestar atenção e valorizar isso,
como Deus vai me usar novamente. Eu não quero apenas ser perdoado, eu quero que Deus me use. Eu quero que Deus tenha bondade de mim e me faça ser alguma coisa útil para a obra. Que o meu evangelho não consista apenas em palavras, mas em poder. Então, às vezes a pessoa vai investir o dinheiro dela na medicina, nos personal trainer, para poder se restabelecer, quando é tão simples. Uma oração pode levantar a pessoa e nunca mais, como foi o caso do Amapá. Eu não toquei no rapaz, eu só profetizei daqui 7 dias, porque ele chorava muito. Eu falei: você quer se arrepender e voltar para Jesus? Eu disse: quero viver conforme a palavra. Sim, meu pastor. E eu, do alto do palanque lá embaixo, eu estendi a minha mão. Então receba a cura. Acabou. A minha mãe estava com câncer, e o medo do meu irmão ou dos irmãos é que aquela fosse os últimos dias da vida dela. Eu orei e fiz um desafio a ela: se o meu Deus é Deus, mãe, Ele vai te curar agora. Não vai ficar sequelas. A senhora quer aceitar esse Jesus? De fato, porque a senhora disse que tem Jesus, tem essas imagens aí na sua casa, a senhora tem esse monte de imagem aí, faz sinal da cruz. A senhora quer aceitar o Jesus que eu prego, que a senhora já me viu pregar várias vezes? Ou só quer arriscar? Acender vela, servir aos seus deuses? O que a senhora quer? Eu quero, eu aceito esse Jesus. Então eu orei por telefone, a 200 quilômetros de distância onde ela estava, e proferi a palavra de bênção, e ela foi curada 100%. Puxa vida! Quantas pessoas, pelo amor do Senhor Jesus. As consequências ficam, meus irmãos, do pecado. Ele te perdoa agora, mas, pastor, então eu estou muito triste porque eu tenho tanto pecado, essas consequências vão perdurar. Aí está o segredo. Quando você se arrepende, é o temor, é a reverência, é o respeito, dizer: meu Deus, eu reconheço que o Senhor foi aquela cruz por minha vida, por meus erros, eu me arrependo. Na verdade, não foi movido por um amor a Cristo, mas movido por uma gratidão que pode não ser amor. Eu sou grato a alguém que me deu um prato de comida, eu sou grato a alguém que pôde ter me alertado, gritado comigo que o meu filho ia atravessar a rua, e eu corri, segurei a mão do meu filho. Então serei grato a esta pessoa. Quando eu vir, eu vou abraçar, vou querer pagar o almoço, vou querer dar um presente no seu aniversário, mas o amor vai além da gratidão. Manifesta por coisas materiais ou físicas. Quando você é movido por amor, você não só arrepende, o amor te faz nunca mais desejar e cometer os mesmos erros. O arrependimento, ele traz o perdão, mas é o amor que apaga as consequências do seu pecado. E aí você não paga mais, porque ele passa uma borracha e apaga. A diferença do arrependimento, que o arrependimento você se arrepende uma vez só, por aquele fato, aquele erro que cometeu. E todos os dias que você errar, você pode. Não é nenhum pecado dizer: Deus, eu reconheço que eu errei, mas eu estou melhorando. Mas a Bíblia diz: aquele que permanece no pecado não está em Deus. Deus não está nele. E o amor é diferente do arrependimento, porque você deve praticá-lo todos os dias. O amor você pratica não com palavras, você pratica com voluntariedade. Quando você entrega a sua vida, você entrega a sua vida. Você não chora apenas num culto, você não chora ou se torna uma pessoa humilde simplesmente no momento em que você está ouvindo a palavra ou uma oração. Este amor, ele move o seu interior. Você passa a ser voluntário.
servindo a Deus. O amor, ele te faz você dar tudo em prol de alguém. Se você ama uma mulher, no caso de homem, a senhora ama um homem, o amor, aquele amor verdadeiro, a senhora abre mão de tudo, não é? A senhora abre mão da sua família. Mamãe, eu vou ter que mudar para tal cidade porque o meu marido, o homem ao que eu amo, ele foi transferido. E você, por mais que gosta da sua mamãe, do seu papai, é grata, mas o amor é tão grande por este homem, ou o senhor por esta mulher, que você deixa os seus pais e vai mudar. E vai tocar suas vidas. Essa é a verdade. Então o amor, ele é praticado diariamente. Ele vem de dentro para fora. Ele não expressa com uma gratidão, só com um abraço, uma palavra, um buquê de flores, um presente. Ele está aqui dentro, esse amor. Este amor, ele invade tanto o seu ser que ele te constrange, porque é o Espírito Santo, para que você não cometa os mesmos erros. Então, eu sei que há pessoas que me ouvem agora, que são gratas a Cristo, mas que estão longe de devotarem a eles o seu mais puro amor. E dizer, Jesus, eu quero me arrepender de fato. E quero dedicar ao Senhor não apenas gratidão, que eu possa até manifestar ela por um envelope de dízimo de oferta, mas quero mais. Eu quero dedicar a minha vida e fugir do pecado. Eu quero limpar a minha boca de palavras imundas. Quero deixar a mentira, quero deixar a sexualidade moral. Eu quero deixar a ganância, eu quero deixar a avareza. Eu não quero mais guardar ódio de ninguém. Porque se o Senhor tiver de guardar os meus pecados e não esquecer os deles, o que será de mim? Então, se o Senhor quer o perdão do Senhor já, para mim não viver as consequências desse pecado meu, então eu quero devotar essas pessoas também que me entristeceram. E que aquelas que eu entristeci possam me perdoar. Passei essa noite no monte e chorava muito assim, porque eu orei por tanta coisa, eu fui para orar por uma família, por duas famílias na verdade. E chegando lá, Deus me fez lembrar de todos os meus pecados. Pensa num homem chorando. Graças a Deus não tinha ninguém por perto para imaginar porque eu estava chorando ou para poder escutar o que eu falava. Eu lembrava desde o tempo da minha infância. Eu fui lembrando, passando, o negócio mas foi lindo assim, eu senti uma leveza no meu corpo, chegando aqui nesse hotel, eu não conseguia dormir. Passou das 6 e pouquinho, assim, e fui descansar um pouquinho só, porque eu queria a palavra de Deus, e eu dizia, Deus, o que eu vou pregar nessa Santa Ceia? Eu quero dizer a você o que disse o Senhor. No capítulo do livro do Evangelho de João, no capítulo de número 20, verso de número 21, diz assim: E disse-lhe Jesus, outra vez, paz seja convosco. Quantas vezes nós precisamos ouvir? Não do homem, o jargão dos cristãos, a paz, a paz, a paz. Quando a gente não tem nem essa paz, se nós não temos nem para a gente, como vamos dar para o próximo? E Jesus mais uma vez diz, a paz seja convosco. E tenho certeza que é isso que Jesus está te dizendo nesta tarde, uma das coisas. Mais uma vez assim, paz seja convosco. A paz de João 14, 27, eu vos dou a paz que o mundo não vos pode dar. E ele disse, assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Assoprou. Assoprou, pode não ser apenas, eu disse, um gesto do sopro. Assoprou quer dizer profetizou. Assoprou quer dizer prometeu a eles.
Assoprar quer dizer, ele tirou dele e disse, recebei. Assoprou quer dizer, receba o vento. E daqui a pouco verás a causa desse vento. Quando está com calor, se entrar o ventinho para a janela, você diz, nossa, que ventinho bom. O efeito do vento é que faz valer o vento. Senão o vento de nada vale. Se o vento for muito forte, joga a tua roupa no chão, destrói, arranca telhado, destrói coisas, não é assim? Faz maremotos no oceano. Então, quando Jesus assopra, ele está, daqui a pouco verás o efeito desse vento, que vai acontecer em Atos 2. O efeito é a transformação total daquelas pessoas. Transformação total. Por dentro e por fora. Seu Espírito Santo tem que ficar te dizendo a roupa que você deve vestir, porque ela está indecorosa. Seu Espírito Santo, você não sabe como se comportar num culto nem ler a Bíblia. Mas com o Espírito Santo, você aprende tudo isso e muito mais. Com o Espírito Santo, eu sempre digo, com o Espírito Santo a gente estava aqui de manhã e dizendo, Deus, assim como eu disse no monte, por favor, eu disse, Deus, assim como eu pedi no monte, me dê mais condições para fazer a obra missionária. Me dê condições de fazer aquilo que meus pecados não permitiram até aqui. Me dê mais condição financeira, Deus. O amor a Deus, ele nos faz despreocupar conosco. Alguém sempre pergunta, pastor, onde só tem casa? Não tenho casa. De que o senhor tem? Nada. Mas quantos anos o senhor tem? 57. O senhor tem plano de saúde? Não tem não. Parece um ato, é como se as pessoas estivessem querendo dizer, sou irresponsável, hein, pastor? É sua filha que vai ter que assumir essa responsabilidade quando você estiver aí arrebentado, sem nada? Não. Esse amor dedicado ao Senhor fará que voluntariamente o Senhor cuide de mim. Não me importa aonde moro, o que tenho ou deixei de ter, porque se pegasse todo o dinheiro que eu ganho, ou ganhei, eu não estava nem pregando o Evangelho, porque o dinheiro iria me dar muitos benefícios, mas eu uso o meu dinheiro para a obra de Deus, às vezes mais do que 80% para a obra do Senhor. Eu não me preocupo comigo, minha vida é muito simples, e esse amor de Deus vai invadindo o meu coração e todo dia eu preciso de receber de Deus esta palavra. Mais uma vez, Pablo, Pai seja convosco. Amém. É o prenúncio de que ele está dizendo, eu estou perdoando o teu pecado. Quem promove a paz na sua vida é as contas pagas, é o dinheiro no bolso, é a solução dos problemas da justiça, é o casamento que agora já melhorou. Essa é a paz que você tem. A sua saúde está boa. A minha paz vai além disso.
Sabe, a paz vem do coração quando eu sinto que eu estou perdoado. Não importa o que eu tenho, eu deixo de ter. O mais importante, essa paz, ela se manifesta clara. Eu sinto essa paz clara quando eu sinto Jesus dizer a cada manhã: paz seja convosco novamente. Tudo pela cruz. E ele diz aqui, olha: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles quem o retiverdes, lhes serão retidos. Olha a responsabilidade, eu quero terminar aqui. O Senhor disse aos seus discípulos: eu estou vos enviando. Por isso que você tem que saber que pastor que prega a palavra para ti. Quem é que está ministrando a tua vida? Foi enviado por Deus? Ou foi enviado por um ministério, por um pastor qualquer, ou por si mesmo? Que muitos se fazem pastor por si mesmo, bispas por si mesmo. Muitos se intitulam sacerdotes porque o ministério separou. O pastor chamou: olha, Deus tem me mostrado que você será pastor. Mas olha, eu quero chamar a atenção para você. Romanos 10, versículo de número 14 adiante, diz: como pode alguém ouvir a pregação se não tem quem pregue? Como vão crer se nunca ouviram? E como pregarão se não forem enviados? Muitos, por boa vontade, até abrem a Bíblia e ministram. Você até entende o que ele está ministrando e parece que uma angústia aumenta, porque você está entendendo exatamente o que ele está pregando. Mas não há uma solução na sua vida. Essa mensagem você não consegue absorvê-la ao ponto de mudar o seu estilo de vida. Você não consegue. Por quê? Porque está faltando nesta pessoa que está pregando essa unção que Deus diz: eu vos envio. E estão enviando a quem você perdoar o pecado. Se você orar e dizer: eu perdoo o teu pecado, será perdoado. É a única passagem bíblica. A única. A única. Meus amados irmãos, é tão sério isso que eu estou lhe dizendo. É a única passagem bíblica que mostra Deus dando ao homem o poder e a autoridade de perdoar pecados. A Bíblia tem 1189 capítulos. 1189 capítulos. 929 capítulos e 39 livros no Primeiro Testamento. 260 capítulos no Novo Testamento, que são 27 livros. 31.527 versículos em toda a Bíblia. 31.105 versículos na Bíblia corrigida. 3.566.480 letras. 773. 692 palavras. A única vez que Deus dá ao homem a autoridade de perdoar os seus pecados é nessa passagem. E o que eu quero dizer para você? Quando nós respeitamos a Bíblia, quando nós conhecemos a Bíblia Sagrada,
quando nós conseguimos discernir quem é de fato um sacerdote, um profeta. Nós o respeitamos, nós apegamos nessa pessoa e nós passamos a acreditar que através dela nós vamos alcançar o perdão de Deus. Muitas pessoas não conseguem, elas lutam, mas não conseguem esse perdão. Elas vivem se culpando, vidas que vivem diariamente se culpando, porque elas não conseguem sentir esse perdão nas suas vidas. Eu quero dizer para você que eu quero fazer uma oração pela sua vida. Se você acredita que Deus me chamou para esse sacerdócio, eu quero orar pela sua vida. E se você leva a sério isso que eu estou pregando, se você acredita que o que eu estou pregando vem de Deus, eu quero crer que você vai celebrar uma santa ceia que há de resolver de uma vez por todas o sentimento de culpa, e não só isso, te trazer benefícios para a sua vida daqui para frente. Porque com o perdão de Deus as coisas vão dar certo na sua vida. Com o perdão de Deus você conseguirá. Você vai conseguir. Você vai ter na sua vida momentos agradáveis. Você vai ter na sua vida momentos diferentes. Você vai ver resultado das orações. Porque oração não pode ter resultado, êxito, se você ainda está vivendo a consequência do pecado, você ainda está no banco de réus. Deus quer te tirar do banco de réus. E a Bíblia diz, lá em Levíticos, no capítulo de número 4, que se toda a congregação, se alguém pecar contra Deus, trouxesse um animal para oferecer como oferta pacífica e de expiação, e o sacerdote então ia aspergir aquele sangue, o sacerdote ia orar por aquela pessoa e Deus receberia a oração do sacerdote e Deus abençoaria, Deus traria para aquela pessoa o perdão, Deus traria para ela a oportunidade de recomeçar a nova vida. Então, meus amados irmãos, no capítulo 14, verso 1 e 4 de Levíticos, a Bíblia diz que era o sacerdote que determinava se a pessoa já estava ou não purificada. Hoje as pessoas andam dizendo, eu não tenho que dar satisfação ao pastor, eu dou satisfação a Deus é que conhece meu coração, é Deus é que me abençoa. É lógico. Mas ele colocou sacerdotes neste mundo para te abençoar. Porque senão, se você estivesse na época dos discípulos, como você seria evangelizado se os discípulos não pregassem a palavra? Então Jesus está dizendo, após a ressurreição para eles, quem vocês perdoaram o pecado será perdoado. Eu te dou autoridade no meu nome. E aí, mas pastor, mas é só eles? Não. Aí ele vai falar em Mateus 28, verso 19, fazei discípulos de mim. Então não seria só limitado aos 12, seria a todos aqueles que Jesus os chamasse, a todos esses, Jesus o faria deles homens capazes de perdoar os seus pecados, homens consagrados, que não é porque são melhores do que você ou melhores do que outro, porque foram escolhidos. Escolhido. Vou dar um exemplo estúpido, quem ganhou na Mega Sena, ou quem ganhou, ou quem ganharia um prêmio, não é melhor do que você, ele teve a sorte, ele foi escolhido ali e ganhou. Num sorteio ele foi escolhido. Então, se você entender isso que eu estou lhe pregando,
Eu vou orar por você. Vamos celebrar uma santa ceia agora. E você será perdoado dos seus pecados. Deus vai passar uma borracha. A minha oração será ouvida pelo Senhor. E nada que tem feito a sua vida viver um cargo, um peso, vai prevalecer mais. Por quê? Porque Deus vai cumprir a sua palavra. Quem tu perdoares, Pablo, será perdoado no meu nome. E aquele que você reter o pecado dele, que você não perdoar, ele ficará sem perdão. Não é muita autoridade para um homem comedor de arroz e feijão? É a responsabilidade. É por isso que às vezes as pessoas não me entendem. Mas eu não importo mais, porque eu já estou acostumado a apanhar. Eu estou acostumado a ser humilhado, a ser rejeitado. Eu estou acostumado. As pessoas ficam com raiva de mim, falam mal de mim por trás. Estou acostumado a sair da internet. Estou acostumado a não ajudar em nada nas missões. Eu estou acostumado com desprezo. Eu choro é por Cristo, é porque Jesus não merece isso. Nós podemos melhorar, irmãos. Nós podemos melhorar. Eu não quero reter o teu pecado, porque sei que as consequências vão perdurar nesta terra pior do que isso. Você morre e alguém está chorando por ti no caixão, passando a mão no teu rosto, quando você já está no inferno, precisando muito mais do que alguém dando beijinho na tua testa, passando a mão na sua mão. Eu quero abençoar a sua vida nesta Santa Ceia, por favor. Mas você precisa reconhecer que é pecador e que vai lutar para não pecar mais. Você pode ter 70 anos, 80, 90, pastor, eu já acostumei tanto falar palavrão, já acostumei tanto pegar mulher, já acostumei tanto pegar homem, já acostumei tanto contar piada imoral, já acostumei tanto ser avarento, já acostumei tanto ser prepotente, já acostumei ser tanto arrogante, já acostumei tanto ser avarento, já acostumei tanto ser miserável, já acostumei tanto chamar pastor de ladrão, já acostumei tanto a não dar dinheiro para nada, não ajudar em nada, já acostumei tanto fazer votos e não cumprir, já acostumei tanto a brigar, guardar ódio e mágoa, já acostumei tanto, pastor, que eu não sei se eu consigo. Mas reflita, não vale a pena. Você é muito precioso para Deus. A Bíblia disse em Levítico 5,17, que todo aquele que pecar intencionalmente, ou mesmo sem intenção, será culpado do que fez. Quanta gente diz, pastor, eu pequei involuntário. Não foi por querer, não. Desculpa, tá, irmão? Não foi por querer. Então a Bíblia diz, ó, todos que pecarem voluntariamente, intencionalmente ou não intencionalmente, Levítico 5,17, é o livro das leis de Deus. Você quer conhecer as leis de Deus? Levíticos, os seus 28 capítulos. Levíticos. Leia o livro de Levíticos. Então ele disse que será culpado. Lucas 12, 42 e 48, ele disse, mesmo que a pessoa que errou seja inconsciente do que fez, será culpada, pagará pelo que fez. Com outras proporções, a consequência é menor. Mas o que errou, sabendo que errou, porque foi ensinado que não deveria errar, pagará muito preço. Será caro. A sua vida, o final dela será terrível, se durante ela não vive um grande terror, embora a pessoa ache que isso é comum, todo mundo passa problema, porque eu também não. Esse é o mal que o diabo traz da cabeça de muitas pessoas. Não, pastor, outros passam também, não. Muitos estão passando problemas e poderiam ter sido evitados se reconhecesse a palavra do arrependimento, o gesto do arrependimento, do amor a Deus. Muitos poderiam. As lutas, elas acontecem, elas são necessárias, mas
90% das lutas que o ser humano passa é desnecessária. Porque Deus disse que nós teríamos vida em abundância, teríamos alegria, regozijo. Então, meus amados irmãos, você e eu temos um pecado, Eclesiastes 7:20. Não tem um homem que tenha passado nessa terra, e por melhor que ele tenha feito bem, não tenha ele cometido um erro. O único homem que não pecou foi Jesus Cristo. Eu sou um pecador, mas por causa do nome dele, e ele ter me chamado, é como se eu fosse um policial corrupto. Imagine que eu sou um policial corrupto, um delegado corrupto, e você cometeu um erro, mas eu também sou corrupto, mas como eu sou delegado, eu posso te prender, mesmo que eu seja corrupto, mesmo que eu seja um juiz do Supremo Tribunal Federal corrupto, e que ganho propina, eu posso te condenar. Aí você diria, eu sou juiz, sou hipócrita, porque o senhor também comete erro. Pois é, mas eu sou juiz, eu tenho patente, eu tenho autoridade, eu tenho uma chancela que te bota na cadeia. Então, o que eu quero dizer? O Pablo é pecador. O Pablo pode ter mais defeitos que você, a senhora e o senhor, mas pela patente, por ter me chamado como sacerdote, eu tenho autoridade divina, que não tem nada a ver com glória e honra para mim, de orar e te perdoar agora, e apagar todo o seu pecado. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Mas onde o sacerdote, só ele tem poder para poder exterminar o teu pecado. Levíticos 14, verso 1 ao 4. Levíticos 5, verso 17. E João capítulo 20, verso de número 21 a 23. Pronto. Então, mas aprenda aquilo que eu disse em Romanos 10, verso 14. Como pregarão se eu não enviei? Mas eles pregam. Por causa de Filipenses 1, verso 15. A Bíblia diz, Paulo disse, muitos pregam por porfia, por inveja. Não foram enviados, porque se forem enviados por Deus, o Espírito Santo tira toda essa malignidade. A pessoa prega por chamado. A pessoa prega por amor, por graça. Eu não fui para o monte, passei tempos lá orando. Essa madrugada não foi para poder mostrar, não. É o amor, é o meu chamado. Eu não queria ir para o monte essa noite e vou de novo. Mas não é porque eu quero, é porque Deus mandou. Aliás, eu vou 2 vezes. Eu vou na madrugada e vou às 7 com uma família. Não é porque eu quero, é por causa do meu chamado. Eu sou obrigado a ir. E essa obrigação, ela não se torna mais efetiva na minha vida, porque o amor tomou conta de mim. Então eu vou com graça, seguindo as regras de Deus. Então, quando eu oro por alguém, se a pessoa está arrependida de fato, Deus cura, Deus manifesta milagre. Então, a frustração, entre aspas, minha, é porque muita gente que poderia receber esse benefício através da minha oração, não recebem. Porque não fazem um arrependimento sincero. Não busca a Deus verdadeiramente. Aí, esporadicamente, de vez em quando, me pede oração. Eu não sou mágico. O poder não está em mim. Em nome de Jesus, o meu chamado, ele disse, a quem perdoar será perdoado. Então, para a glória do nome de Jesus, eis aqui o pão. Estou usando este pão. Não é qualquer pão. É simbólico, representando o corpo de Cristo. Em que Lucas 22 diz que na noite que foi traído, ele partiu o pão. E foi partindo. E foi partindo. Era cada pedaço do seu corpo. Foi partindo. Seu corpo esmiuçado. E ele disse, esse é meu corpo, que é dado por vós. Esse é o meu corpo. Cada um de nós temos culpa, temos um pedacinho
do corpo de Jesus que sofreu. Cada um de nós. Eu quero que você pegue o pedaço de pão. Eu vou te dar um tempo para você pegar o pedaço de pão. Essa foi a música que me converteu. Essa foi a música que me converteu. Amazing Grace, how sweet those songs that saved a wretch like me. I was blind, I was lost, but now I'm found, oh Lord. I'm blind, but now I see. I was lost, I was blind, mas agora eu posso ver, agora eu fui achado. Pega esse pedaço de pão. Não é o gosto do pão, não é o formato do pão, mas é a primeira vez em todos os anos de celebração de Santa Ceia que Deus disse: Pablo, talvez foi por causa de tanto pedido de perdão no monte que eu fiz nos meus próprios erros e pelas pessoas é que Deus disse: Pablo, hoje você vai orar. Eu quero que você saiba que eu vou ouvir a sua oração. O Espírito Santo disse: eu vou ouvir a tua oração. Ora pedindo, ora perdoando a todos os pecadores, como eu falei aos meus discípulos, e você é um discípulo, e eu vou apagar o passado deles. Todos que se convencerem, Paulo, que são culpados, e eu vou observá-los durante a semana, Paulo. E você vai ver o resultado da vida deles. A vida deles vai melhorar de uma forma ascendente, em todos os aspectos. Físicos, espirituais, materiais, sentimentais. Eu vou mudar a história, Pablo. É milagre. Pablo, os milagres o milagre que você viu da cadeira de roda vai recomeçar, Pablo, mas não coloque em site mais, Pablo. Não deixe as pessoas te engrandecer, Pablo, pelos milagres. E se possível for, Pablo, se possível for, Pablo, seja a última vez que você conta os seus milagres. Deixe que as pessoas contem o que elas receberam através da sua oração, através da minha unção na sua vida, Pablo. Não conte mais. Mostre as obras missionárias, Pablo, com muito cuidado, para que a glória não seja sua e para que as pessoas fiquem te aplaudindo. Mostra de fato que eu sou a razão de você fazer essas missões. E é o que eu mais tenho pedido a Deus, para que eu não seja soberbo, mas que seja verdadeiro, ainda que doa e machuque alguém pela verdade, mas que eu não seja jamais prepotente, soberbo, e que eu nunca use dinheiro das pessoas.
que eu nunca me vanglorie, que eu nunca aceite o convite para pregar porque eu sou usado no milagre, não. Farei as minhas cruzadas, porque eu não quero receber lisonjas e honras das pessoas. Só o respeito tá bom. E o respeito não é quando você me chama de senhor. Senhor, não. É quando você sabe que eu pago um preço muito caro para ser um sacerdote. Tem que renunciar. Um homem sozinho, fornicação, adultério, prostituição, mulher, fama, qualquer coisa por amor a Deus e a almas como a sua. É como se todos pudessem sonhar com uma família. E eu tenho que deixar Deus sonhar. Ele sonha por mim. E o sonho dele está de bom tamanho. Então, meus amados irmãos, nós vamos comer deste pão. E você vai se arrepender e de fato fazer um voto com Deus. De arrependimento. Papai, eu recebo esta oração. Eu sei que pode não ser fácil nos primeiros dias, mas eu vou me esforçar. Eu vou ouvir sempre a pregação. Seja na sua igreja, outro pastor. Quem quer que pregue um evangelho que derrame não apenas as lágrimas dos olhos, porque essas lágrimas dos olhos é a dor do meu coração. Eu não estou com problema não, tá, irmãos? Eu não tomo remédio depressivo, não, nada disso. Não estou devendo ninguém, as contas estão em dia, não estou com dívida não, tá, irmãos? Estou bem, o hotel está pago, está tudo certinho. Mas é a dor aqui dentro, a responsabilidade. Que se todo mundo entender isso, olha, eu orar por você e a sua vida passar uma borracha, zerar agora, você vai zerar. Pastor, mas eu sou tão miserável, vai zerar. E você vai como se nascesse de novo nesta Santa Ceia. É a primeira vez que Deus me leva a dizer, meu filho, a quem perdoardes, eu vou perdoar agora. Então eu não quero fazer acepção. Eu quero orar para perdoar todos, de todo o seu pecado, toda a sua falta. Cumprindo o que está no sacerdócio. E o sacerdote recebia, segundo a palavra de Deus, ele recebia animais, recebia dinheiro, mas eu não quero dinheiro e nem animais, por favor. Eu não quero nada. Eu não sou digno de receber nada de você, nada. Mas somente o seu sim para Deus. Deus, eu aceito esse perdão. Mas aceito porque eu vou mudar a minha vida, eu vou melhorar. Eu vou tirar essas pessoas do meu celular, eu vou tirar esse convívio, eu vou tirar esse vício de falar palavras torpes, palavras de baixo escalão, eu vou mudar meu guarda-roupa, essas roupas sensuais, eu vou, meu Deus, eu vou melhorar, eu vou amar, eu vou perdoar as pessoas, eu vou deixar de ser rancorosa, vou deixar de ser mesquinho. Então, assim como na noite que foi traído, ele tomou o pão nas tuas mãos, partiu e dizei, comei, coma do pão. Vai recebendo perdão. Primeiro, você comeu o corpo dizendo, eu faço parte do martírio de Cristo na cruz. Aqui não tinha um copo menor. O copo que o hotel tinha, então botei o suco de uva aqui. Tomar só um pouquinho.
Esse é o sangue de Jesus. Ele disse que semelhantemente tomou o cálice em suas mãos e disse: esse é meu sangue, o sangue da nova aliança que será derramado por vós. Bebei do cálice, ele disse, e quando beber do cálice e comer desse pão, fazei sempre memória de mim. É como se você tivesse que voltar a 2020 anos atrás. Memória. Lembra do momento do Getsemane até o Calvário? Bufetada, sofrimento demais por nossa vida. E nós não levamos isso a sério. Porque a Santa Ceia parece que ela só acontece uma vez. E só um domingo basta chorar ou se derramar. Faça todos os dias da sua vida uma lembrança do que Jesus fez por você. Então ele disse: bebê, beba do cálice que está nas suas mãos, um pouquinho só. Aleluia. Aleluia. Eu vou orar por você. Foi um ato muito profético esta tarde. Você não sabe o peso que vai sair de você. O peso. Leve isso a sério. Você vai ver sua vida decolar, ascendente, passo a passo. E quanto mais, aí as consequências agora estão sendo apagadas. Apagadas agora. Maravilha. Não só o perdão, mas a consequência. E aí você recomeça tudo de novo. Tira os sonhos da gaveta, mostra para o Senhor e diz: Senhor, se algum desses sonhos agrada o Senhor, então cumpra eles na minha vida. Se não, substitua pelos seus. Você vai ver. E você vai dar testemunho, pastor. Que bendito dia foi aquele em que o Senhor, meu Deus, foi usado para tirar um peso, uma angústia, uma amargura, um karma que eu estava vivendo. Eu te aconselho, não acenda mais vela para anjo. Não olhe mais para estátuas de barro na sua casa. Só Jesus. Só Jesus. Porque dá crédito a tantas pessoas que se chamam de santos. Se quem foi para a cruz, morreu e ressuscitou por sua vida, foi Jesus. Ele disse: eu sou o único caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Para que você pedir a alguém que você diz que é santo, se esse santo morreu e não ressuscitou? Se esse santo morreu, não por sua causa, morreu de velhice, morreu de doença. Mas Jesus não morreu de velhice nem de doença. A única doença foi o que nós colocamos nele, o pecado. Por que usar tantas pessoas de nome santo, se nós podemos usar o único que é santo, o próprio Deus, Jesus Cristo? Disse: não quero intermediador. Salmo 115, verso 1 adiante, você vai ler quanto Deus abomina, quanto Deus repudia, quanto Deus fica amargurado, quanto Deus tem ira contra as pessoas que fazem de imagem de escultura adoração. Leia Salmo 115. Em qualquer Bíblia que você achar na sua casa, se não tiver, você vai encontrar numa livraria. Você entra na livraria, não precisa nem comprar. Só deixa eu dar uma olhada aqui na Bíblia. Aí você abre no Salmo 115, a partir do verso 1, dá uma leitura. Aí você me diz se eu estou errado. Eu sei que você ama essa imagem desde a sua infância, juventude, seu filho te deu, seu pai te deu, sua mãe te deu. Eu sei que não fizeram por maldade, mas pegue isso, bota num saco. Eu não vou quebrar na sua casa, não vou chutar, nada. Não quero te humilhar, mas pegue isso.
é apenas um barro feito por mãos de homens. Não adore nada que o homem criou. Ele fez aquela estatuazinha no molde. Adore aquilo que nunca foi criado por homem, o próprio Senhor. Então eu vou orar pelo perdão dos seus pecados. Encerro essa Santa Ceia. Senhor meu Deus e nosso Pai, eu estendo as minhas mãos sobre esta live, este culto de celebração de Santa Ceia. Estou perdoando todos aqueles que estão dizendo: eu aceito o perdão, eu confesso meus pecados, eu assumo que preciso de um arrependimento mais sincero. A todas estas pessoas, Pai, eu as perdoo em nome do Senhor Jesus, e aquilo que diz a Tua palavra em Mateus 18:20, que é ligado na terra, será ligado nos céus. O que diz Mateus também 16, verso 18, quando o Senhor estaria dando as chaves dos céus para Pedro e os apóstolos, do reino do Senhor, e tudo que eles desligarem aqui, será desligado aí, e tudo que eles ligarem aqui, seria ligado aí. E agora o Senhor fala de novo em João 20, a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem vocês reterem o pecado, eu não os perdoarei. Então, meu Deus e meu Pai, o Senhor mandou fazer discípulos do Senhor, porque eles não dariam conta de orar pelo mundo inteiro. Eles morreriam, como foi de fato. Mas esta palavra vem há 2020 anos, sendo alastradas. Discípulos vêm sendo formados e criados, com a mesma unção do Senhor, com a mesma unção do Teu Espírito. Ó meu Deus e meu Pai, eu te peço, em o nome do Senhor, que Tu, meu Deus, perdoa de uma forma gloriosa, Pai. Comece tudo de novo na nossa vida. Comece a partir de mim tudo de novo. Limpa a minha mente, a mente do Teu povo. Limpa o meu coração, o coração do Teu povo. Todos os erros que cometemos, as más escolhas, eu as perdoo em nome do Senhor Jesus Cristo. No poder da autoridade que me foi concedida, eu os perdoo em nome de Jesus Cristo, na unção me concedida, e que essas pessoas venham receber galardões, porque receberam hoje um profeta na qualidade de profeta. Estão recebendo, meu Pai, essa oração como oração de autoridade, como uma oração, meu Pai, profética. Nunca mais se culpar pelo passado, porque nós vamos ter atitudes diferentes. Meu irmão e minha irmã, não importa o que você fez ainda hoje, não importa o que você fez ainda ontem, eu te perdoo, eu te abençoo, segundo o que está na Bíblia Sagrada. Eu tenho sobre as minhas mãos duas Bíblias Sagradas. Duas Bíblias Sagradas. Com versões diferentes, a quais assim faço estudando e buscando a verdade. Receba esse perdão. Enxuga as tuas lágrimas de tristeza e projete daqui para frente uma vida diferente. Tu irás bem em tudo que botares as tuas mãos. Profetizo para você Deuteronômio capítulo 28, verso 1 ao 14. Será abençoado o fruto do teu ventre, os teus filhos mudarão. Deus vai honrar você, porque você está pedindo perdão, você se arrependeu. E vai agora seguir a palavra. Como eu farei isso, pastor? Segue lives ou igrejas em que o pastor não usa cultos para contar piada, para vender, ele usa para pregar a palavra. Se não encontrar,
esse miserável pequenininho aqui continua nas lives. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Então, projete agora. Eu quero um bom marido. A senhora que já foi casada, não foi feliz, eu quero o marido do Senhor. Não force a barra a homem algum. Não dê o seu amor quando ele não é recebido. Porque quem Deus tem para a senhora vai te amar na mesma proporção. Ou no mínimo vai aumentando o amor dele por ti e você por ele. Porque Deus não é injusto. Só o amor de Deus sempre é maior do que o que nós podemos oferecer. Deus vai dar ao Senhor uma esposa, se é isso que o Senhor quer, uma mulher de Deus. Não apenas para meia hora na cama, mas para o resto da vida, enquanto a vida perdurar, juntos no mesmo propósito, na mesma fé. Você que está desempregado, você que está falido, receba agora a nova oportunidade. Você vai correr atrás, os seus currículos vão ser aceitos. Deus vai te dar o melhor. Se o currículo não for aceito, é porque Deus quer te dar um negócio, seu próprio negócio, para trabalhar para você. Você vai ver como é que vai ser bênção. Não precisa ter formação acadêmica para ser dono de alguma coisa. Precisa ser, dar a cabeça ao dono daquilo que é dono de tudo, que é o Senhor Jesus. O Espírito Santo vai te encher de sabedoria. Comece tudo de novo. Tá bom? Eu oro por você. E eu te abençoo. Está perdoado. Em nome da Santíssima Trindade. Resumindo no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluias. Aleluias. Oh Espírito Santo. Uma magnífica graça. Agora, você pode manifestar a sua alegria por esse culto. Agora você pode manifestar a sua gratidão por esse culto. E dizer, pastor, estou me sentindo leve. Eu recebi aqui na minha casa essa unção. Recebi aqui, pastor. Pastor, nossa, pastor, estou reanimada, estou reanimado. Para começar tudo de novo. Nunca mais vou me culpar. Nunca mais. Deus. Deus apagou o teu passado, pelo amor de Deus. Chega de consequências. Chega de consequências. Não. Perdão sem consequência. Tudo novo. Aleluias. Oh, aleluias. Amazing grace, how sweet the song that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found, oh Lord. I was blind, but now I can see. Hallelujah. Maravilhosa graça. Obrigado, Senhor.
Abraça Jesus assim, ó. Cruza os seus braços, abraça Jesus. Abraça Jesus. Nesse gesto que andam fazendo aí, assim não, abraça Jesus. Porque esse gesto que andam fazendo por aí, você viu, é de mão fechada, ó. É gesto de um herói do mundo. Abre as mãos e abrace. Porque Jesus nunca fechou as mãos para você. Abrace. Abrace Jesus. Um beijo no seu coração. Eu te amo, Cristo Jesus.